Olá, Catarina, bom dia. Ivana, bom dia, tudo bem? Tudo certo? É uma alegria realizar essa entrevista com você. Já vou contar diretamente por quê, mas vou apresentar vocês Catarina Milanese, terapeuta de Body Talk de Brasília, que acho que não só tem uma vasta experiência na área, como vai poder contar coisas de como essa área se sedimentou na sua prática profissional. E a alegria de a gente entrevistar é porque há muitos anos eu recebo uma paciente sua aqui em São Paulo, que mudou de Brasília para cá, e que é muito interessante, a gente talvez possa vir a falar disso, como o Body Talk tem essa generosidade de transição ou de coexistência de terapeutas, aonde a sabedoria inata sabe por que que uma paciente foi para um outro terapeuta ou permanece pendulando entre algumas sessões e o que que isso contribui para o paciente. Então é uma alegria te conhecer, porque eu te conhecia através do corpo de uma paciente, através da história de sessões que ela trouxe. Então, muito obrigada por ter aceito essa oportunidade de te escutar. Legal, prazer é todo meu. Então, a gente vai conhecer sua história, como é que o Body Talk chegou na sua prática profissional terapêutica. E sei que você faz parte aí de uma geração inicial e muito forte aí em Brasília, que cresceu muito rápido. Conta pra gente como o Body Talk chegou na sua vida. Então, essa é uma história bem bacana. Bom, a Juliana Lara Salima é muito amiga da minha irmã mais nova, então ela fez o curso no Rio, chegou em Brasília e precisava de cobaias. Então ela me falou isso, olha, o pior que pode acontecer é nada, porque a gente vai trabalhar com informações, eu vou dar uns toques da sua cabeça e tudo certo. Se eu errar, tá tudo bem. Então, e ela me pegou num momento dentro da psicologia, eu trabalhava com psicoterapia clínica com crianças e famílias, em que eu já estava mesmo em busca de uma outra técnica, porque eu sentia que alguns pacientes não conseguiam melhorar, eu não tinha ferramentas para lidar, e aquilo estava me deixando muito angustiada. Então, estava em busca de conhecer outro sistema, né, que eu pudesse aplicar na psicologia na época. Então, eu comecei a receber algumas sessões da Salima, e aquilo era interessante. Ela me fazia uma sessão a cada 2, 3 semanas, e era mais ou menos assim. Até que um dia ela falou assim: hoje a gente vai harmonizar, regular o seu sentido sutil do olfato, que está desregulado desde a data tal, está ligado a um relacionamento que você teve, a um medo muito grande que você passou. E aí ela foi descrevendo, de fato, um momento muito tenso que eu passei ao terminar o namoro. Fiquei com muito medo. E, enfim, achei super estranho, porque eu nem sabia que meu sentido do olfato tinha uma parte sutil, né, para começo de conversa. E o que estava acontecendo era o seguinte, e aí foi o que me deixou mais impressionada, é que eu senti tanto medo para terminar essa relação, que eu, de fato, comecei a apresentar o seguinte sintoma. Quando eu chegava perto do meu namorado na época, eu sentia um cheiro de carniça, mas era um cheiro horroroso. E eu, enfim, na época comecei a pensar, eu devo estar muito sensível, devo estar sentindo o cheiro da carne em decomposição dentro dele. E comecei a pesquisar e eu perguntava: fulano, você comeu carne hoje? Né? Você comeu carne ontem? E aí, às vezes dava, às vezes não dava, e é aquilo que confirma. E, eventualmente, o namoro terminou, eu tive coragem de terminar o namoro, e todos os relacionamentos que eu tive depois desse namoro, lá pelas tantas, lá me vinha o mesmo cheiro de carniça de novo. E aí foi que eu entendi que o problema era meu, né? Obviamente que não dava para ser da outra pessoa. Então é o tipo de coisa que eu tinha contado para minha mãe, né? Porque para quem que você conta isso? Em que médico você vai? E a pobre da minha mãe disse: ai, filha, não sei, acho que vai passar daqui a pouco. Né? E quando a Salima trouxe essa informação, eu estava já namorando há 3 meses novamente com uma outra pessoa, e estava prestes a terminar com ele porque eu não estava mais aguentando o cheiro de carniça. Era um cheiro de alerta que me mandava embora, né? Precisava fugir dali. Então ela trabalhou essa informação e naquela noite eu encontrei meu namorado e eu não senti o cheiro de carniça e nunca mais senti aquele cheiro. Então esse namoro durou muitos anos, então foi muito bacana e foi o que me fez querer fazer o curso de Body Talk, né? E a história que se segue a isso é mais interessante ainda, porque na época eu tinha uma criança no consultório que já estava em terapia há um ano, que chegou com 5, já estava com 6 naquela altura, e chegou muito agressivo, né? Batia nos pais, batia nos professores, agredia a si mesmo.
E um ano de terapia, ele já tinha resolvido essas questões, mas ele tinha um mistério. Ele falava em morte o tempo inteiro. E eu tinha uma estante no outro consultório, os bonecos subiam na estante, pulavam e morriam. Então, não era igual o desenho animado que pulava, morria e depois revivia, né? Aquilo era um mistério porque uma criança de 5 anos não tem conceito de morte formado, a não ser que alguém tenha falecido na família e não era o caso. E o conceito de suicídio é mais avançado ainda. Então, a gente fez uma super pesquisa na época com os pais de onde que aquela criança estava recebendo aquela informação. Não era da televisão, não era da família, não era da escola, não era de lugar nenhum. E ele também tinha uma condição de enurese diurna. Então, ele tinha já 6 anos, ele não conseguia segurar o xixi, fazer xixi na calça durante o dia, né? Não tinha nenhum problema anatômico, não tinha nada que justificasse. Então, eu estava com esse caso no consultório, eu estava prestes a dar alta com esse mistério de, olha, ele brinca desse jeito, tem essa questão da urina, eu não sei mais o que fazer. Quando eu fiz o curso de Body Talk, voltei empolgadíssima, né? Todo mundo pode imaginar. E eu avisei a mãe, eu falei, olha, tem uma técnica nova, não é da psicoterapia, mas eu queria testar, porque a gente está enfrentando esse mistério, né? Então, ela me autorizou. E na terceira sessão que eu fiz nele, veio uma informação assim de 8º mês de vida intrauterina, um medo muito grande do pai, um desespero, e alojado na bexiga. Então, fiquei super curiosa, puxei a anamnese, só para ver o que a mãe tinha me contado sobre isso, e não tinha nada demais escrito ali sobre o período gestacional. Não satisfeita, liguei para ela e falei, olha, eu posso ter feito esse negócio errado, porque eu estou começando a trabalhar com isso, mas aconteceu alguma coisa no 8º mês? E ela ficou arrepiada até hoje. Faz anos que eu conto essa história. Ela falou assim, não, de fato foi tudo bem, comigo e com meu filho a gestação foi ótima, mas exatamente no 8º mês, o meu marido foi para Nova York a trabalho, e foi bem na época que as Torres Gêmeas foram atingidas. Uau. E ele era advogado e assistiu aquela cena meio de camarote, estava naquele centro ali. E ela conta que ele ficou desesperado, porque a cena era tão surreal, né? E ele pensou, bom, se estão atacando Nova York desse jeito, estão atacando o planeta e minha mulher está grávida no Brasil. Né? E ele ficou desesperado com ela, ficou desesperado com o filho, não conseguiu contato nem naquele dia e nem nos próximos, porque as telecomunicações viraram um caos. E o mais chocante dessa história, e para mim na época mais ainda, é que essa informação viajou o espaço-tempo, né? E foi se alojar dentro da bexiga do bebê, dentro da barriga da mãe, que brincava das pessoas pulando da torre. Né? Então, isso ficou no imaginário da criança de um jeito que nada na psicologia poderia ter me preparado para esse tipo de conexão. Então, eu nunca ia perguntar isso, a mãe nunca ia me falar. Eu não sei como que essa informação acharia o caminho dentro dessa criança. Se ele viraria um suicida, um depressivo, como que isso iria aparecer depois, né? Então, o fato é que quando ele voltou na semana seguinte, Nirvana, ninguém nunca mais morreu. Ninguém nunca mais pulou da torre. Essa criança nunca mais falou em morte. E a gente foi brincar de uma coisa mais adequada para uma criança dessa idade. E claro que eu fiquei muito impressionada. Bom, não preciso nem dizer que ele parou de fazer xixi na roupa durante o dia. Eventualmente eu dei alta para ele, porque é isso, resolveu. Mas eu passei 2 anos ligando para essa mãe, de tempos em tempos, para ver o que tinha acontecido. Porque na psicologia tem isso, às vezes a informação volta, né? Passa alguns anos, lá está a condição novamente, né? E, enfim, é isso. Nunca mais a informação voltou e aquilo, obviamente, me fez mergulhar no Body Talk de cabeça. Então, em 2 anos, eu fiz 24 cursos de Body Talk. Tinha nada para fazer, né? Enfim, viajei, fui para fora do país, fui para outras cidades e isso me levou para um caminho que não tem volta. Isso é onde eu estou hoje. Eventualmente, como eu te disse, eu entreguei o meu CRP, eu parei de trabalhar com a psicoterapia, no início eu fiz um mix, né? Eu fazia sessões de psicoterapia, fui incluindo o Body Talk aos poucos, primeiro o acesso e depois fez umas sessões. A melhora foi incrível. As crianças recebiam alta no período de avaliação, então quando isso começou a se repetir como um padrão, enfim, eu percebi que eu tinha achado uma ferramenta que englobava não só a psicologia, mas todo o resto, né?
E o atendimento de adultos reduziu muito. Então, as pessoas começaram a melhorar com muito mais rapidez. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, para que eu preciso pensar e interpretar e achar qualquer coisa da vida dessas pessoas? Deixa eu perguntar ao subconsciente que informação que tem ali, qual é a ordem, que ritmo, né? Então, nesses últimos 11 anos, eu ouvi histórias e acompanhei casos e pessoas assim que valem livros, com certeza. Um dia, quem sabe, eu não escrevo, né? Mas eu entrei no Body Talk com essas duas histórias que são, para mim, são extraordinárias. Até hoje eu ainda, apesar de já ter vivido muita coisa, até hoje eu ainda me surpreendo com a força que isso tem, né? Sim, essa força atravessa todos esses 11 anos de experiência só com Body Talk, que você nos relata, e continua emocionando, né? Eu já perdi a conta das entrevistas que eu realizei, mas em todas elas a capacidade de me emocionar, e eu espero que emocionar quem está nos assistindo, com certeza, porque não só a gente procura esse momento de emoção e entrega para a cura e para o equilíbrio do nosso paciente, dos nossos familiares, das pessoas que passam, ou até mesmo da gente que se oportuniza essa experiência de ser cobaia de uma amiga que acabou de conhecer uma nova técnica, como a gente torce que isso seja um modo de viver, né? É muito lúcido e muito claro como, ao você nos contar essas duas experiências, o Body Talk se tornou uma prática de vida para você, né? Essa lucidez, essa calma, essa transparência de compreender a natureza humana e de se entregar e escutá-la diariamente, constantemente, né? Conta um pouco pra gente como isso mudou também seu jeito de ver a vida, de praticar a sua vida, de observar o ser humano. Eu costumo dizer que hoje em dia, apesar de não trabalhar mais com a psicologia propriamente dita, que eu sou uma melhor psicóloga do que eu jamais fui e do que eu jamais poderia ter sido sem passar por todas essas experiências de mergulhar no campo das pessoas, ver o que tem lá e ver as relações, né? Então, de fato, foi uma ferramenta e tanto. E ainda é, né? E ainda é. Sim, sim. Eu mudei completamente, com certeza. Quem me conhece desde o início sabe que eu mudei absolutamente tudo. Enfim, do que eu acho que é importante na vida, o jeito de me vestir, o que eu como, a maneira como eu escolho as coisas. E fui abrindo espaço na minha vida para coisas que antes não eram possibilidades, não eram meus objetivos, né? E o Body Talk continua presente, né? Isso, eu recebo sessões há 11, há 12, eu trabalho com isso há 11, eu recebo sessões há 12 anos. Sim, sim. Sim. Eu costumo observar isso nos pacientes e nas pessoas como essa transição para uma prática terapêutica que de fato me ajuda, de fato faz parte da minha vida, para um modo de vida, é inevitável. Muitas vezes a pessoa nem se percebe entrando nessa completude, né, nessa plenitude de vida, onde não é só um modo de eu olhar para mim, de eu cuidar de mim, mas também um modo de eu ver a vida. Às vezes essa transição é imperceptível de certa forma, não nominável, muitas vezes ela é mesmo uma transição de vida. Você tem alguma particularidade, algum ponto específico da sua vida onde você viu que o Body Talk estava tomando de fato essa prática interna constante na sua vida que você queira compartilhar com a gente? Seja no caso de relacionamentos pessoais, seja na sua própria família, seja no seu jeito de entender a sua prática profissional clínica, onde isso foi se dando de forma cada vez mais redonda. Sim. Bom, para mim, eu acho que o mais marcante foi compreender aos poucos o que era a base filosófica do Body Talk, inclusive é algo muito pouco falado, né? Eu acho que isso aparece muito mais nos cursos que a Esther dá, onde a gente entra um pouco na filosofia Vedanta, né? E dentro do viés da filosofia Vedanta, que a Esther trabalha e trouxe para o Body Talk, eu acho que esse hábito de não me levar tão a sério, né? São esses questionamentos que a gente faz que separam o ser espiritual que somos e essa experiência do ego que a gente vive aqui. Nossa, isso mudou tudo. Então, houve época que eu tive uma religião, hoje em dia não mais. Pelo contrário, eu acho que as crenças foram se desfazendo, várias verdades foram se desfazendo, e isso me permitiu não só ser uma terapeuta melhor, como isso com certeza conversou com as minhas escolhas, né?
Enfim, eu não tenho uma história específica para contar em relação a isso, mas o que eu posso dizer é que cada vez mais o espiritual está dentro do meu trabalho, mas não num sentido religioso, né? Bem como a filosofia Vedanta traz, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência manifesta na matéria. Então, esse é o viés com que eu olho para os pacientes de Body Talk, esse é o viés com que eu olho para a minha própria vida, quando eu tenho alguma situação, algum problema. Então, isso está cada vez mais fixo. Falando em desconstruir verdades, bom, mas essa com certeza está aí na base, né? É muito linda essa possibilidade. Realmente você tem razão, é muito pouco falado a filosofia de Advaita Vedanta. Eu mesma tenho a experiência de muitas vezes apresentar o Body Talk e falar disso, né, como o nosso fundamento terapêutico, porque ali tem uma teoria mesmo da psique, só que dada as circunstâncias culturais desses escritos Vedas. E, de fato, essa experiência de transpor ao paciente, ou transpor mesmo a quem está nos assistindo, como a filosofia de Advaita Vedanta baliza todo o sistema, é uma oportunidade muito única, porque, de fato, ela revela muito do que a prática do Body Talk é, mas, ao mesmo tempo, ela torna muito curioso quem está nos assistindo como uma filosofia de Advaita Vedanta fundamenta um sistema terapêutico. Conta pra gente um pouco como foi a sua absorção desse conhecimento ao longo da sua prática terapêutica. Você cita a Esther Waldheim, que é então a esposa e cofundadora. Eu venho colocando ela como cofundadora porque ela aparece muitas vezes pouco, né, na nossa sistemática de apresentar o Body Talk. Para quem tiver curiosidade, ela tem 2 livros publicados em inglês e para minha surpresa, um deles está na minha cabeceira nos últimos meses e de fato transforma novamente nossa compreensão sobre a filosofia que baliza o Body Talk. Conta pra gente como foi no seu percurso a entrada desse conhecimento tão ancestral, na verdade, tão milenar, que de fato baliza a nossa prática terapêutica. Como que isso entrou? Olha, eu acho que é porque eu sou muito chata, sou muito cri-cri. Tem algumas coisas que a hora que eu encasqueto, eu sou muito taurina. E eu sempre foi uma indignação para mim de não se conversar mais sobre isso nos cursos de Body Talk. Eu acho que o embasamento, qual é a visão de mundo que a gente está tendo, é mais importante do que a técnica em si, né? Então, é o que eu acredito da vida, é o que eu acredito do homem. Isso é a base, assim. Então, isso tem que ser conversado, isso tem que ser dito. E eu acho que esse foi um divisor de águas quando eu comecei a falar sobre isso para os meus pacientes, né? Então, a gente sempre ouve falar, o Body Talk é um sistema de autoconhecimento que respinga na saúde. E eu acrescento que ele é um sistema de autoconhecimento que respinga na saúde, mas é um caminho espiritual por definição filosófica, né? Então, dentro dessa definição, que somos seres espirituais maiores do que a gente pode conceber dentro do nosso aparato físico, né, cerebral, vivendo uma experiência manifesta na matéria, isso significa que houve uma escolha de vir para essa escola e que cada um tem um caminho de aprendizados, né? Cada um veio fazer alguma coisa aqui. E nesse sentido, eu acredito que o Body Talk alinha a gente com esse lugar, né? Então, e é por isso que isso está ligado a expandir consciência, porque quando você expande consciência, você chega nesse lugar em que você não é só quem você acha que você é, né? Então, em relação a isso, eu fui entrando em conceitos cada vez mais amplos e aos poucos eu tenho a coragem de falar isso para os pacientes. E ao contrário do que eu imaginava no começo, isso acaba sendo o grande foco do tratamento. E enfim, o olhar para os sintomas e para as doenças fica em segundo plano, né? Porque as pessoas chegam aqui assim, e elas entendem que isso é um caminho, né? Que esses sintomas, que essas doenças são um convite para trilhar um caminho, né? Então, isso para mim é muito rico. Eu acho que isso encanta as pessoas. Isso tira a gravidade do diagnóstico que elas chegam até aqui. E ensina a gente a olhar para essa experiência, para esse corpo que a gente ganhou como veículo para viver essa experiência de uma outra forma, né? Então, isso ameniza muito a visão muito fatalista e muito ruim que as pessoas têm, que a medicina tem, o jeito que a gente olha a saúde hoje em dia, ele
ele é muito cruel, na verdade, né? Então, muitas pessoas chegam aqui nessa primeira conversa, quando eu explico isso, porque eu falo sobre isso muito, eu falo muito na primeira consulta, né? Eu dou esse novo olhar de mundo, de como é que a gente vai olhar para esse corpo, como é que a gente vai olhar para o sintoma que apareceu, apesar dele estar lá, a gente não vai ficar indo nele, interpretando o sintoma, falando sobre o sintoma, reclamando do sintoma, né? Que é um pouco o que as ciências de saúde fazem hoje em dia, né? Elas ficam tentando ir direto nessa gota que vazou da jarra, né? Então, eu acho que isso, para mim, hoje em dia é o mais importante. As pessoas se encantam, cada um que sai daqui manda 10, né? Porque muda o olhar para a vida. Então, é legal, uma das razões pelas quais eu adorei essa sua ideia da entrevista e eu quis falar, é porque há muitos anos que eu fico fechada dentro do meu espaço, né? E as poucas pessoas que têm contato comigo sabem um pouco disso, mas é uma chance riquíssima poder falar sobre isso e atingir muitas pessoas, né? E talvez trazer essa conversa em um outro nível para dentro da matriz do Body Talk. Eu tenho para mim, Ivana, que bom, minha opinião mesmo, que a Esther e o John não falam mais sobre isso, porque isso assustaria muitas pessoas e talvez isso não atraísse os terapeutas para dentro da matriz em um primeiro momento, porque isso é um convite para você desfazer o que você acha que você sabe, e a gente sabe de tudo, né? Então, eu acho que se eles entrassem direto com a teoria da filosofia Vedanta, da Advaita Vedanta especialmente, enfim, teria um outro caminho o Body Talk. Isso tem que vir na hora certa, mas isso tem que vir em algum momento, né? Eu acho que é isso que é o foco. É muito grandioso o que você está dizendo. Eu acho que a gente tem tido novas experiências na Matriz Body Talk, nos cursos de fundamentos, nos cursos avançados para falar ainda mais sobre isso, porque de fato isso é uma mudança paradigmática total da saúde, né? E aí eu vou estender um pouco mais a pergunta a você, de fato alargando esse espaço e aproveitando o seu olhar tão especial sobre isso, porque, de fato, quando a gente fala da saúde só do ponto de vista do diagnóstico, forma com a qual o Body Talk já é apresentado a muitos terapeutas em formação, de fato a gente se limita a toda essa visão cartesiana que a saúde prende, né, a gente na dor, literalmente, parece que é até propositivo de certa forma, e aí cada um interprete como puder e quiser, mas de fato ver a saúde como diagnóstico muitas vezes leva a um estado de se aprisionar no sintoma. Quando a gente avança aí nessa possibilidade de começar a olhar a saúde como autoconhecimento, a gente também se depara com outras máscaras, né? Ir em direção à iluminação, ser um ser abençoado, iluminado e tornar a espiritualidade também talvez uma forma de controle, né? E o que parece que você está nos contando é ainda de fato outra coisa como o Body Talk sugere, né? Quer dizer, como é que ao invés de olhar só para o sintoma como algo que fica ali sendo reclamado e pick up me, me torne a vítima, e depois falar não só de um caminho espiritual, mas também de uma jornada onde eu sempre me coloco ali em direção a alguma coisa, né? A Esther fala muito e problematiza muito essa ideia do buscador, né? Mas ainda assim você insiste e nos coloca e nos convida aqui a pensar o que seria então o Body Talk nesse lugar, sim, de uma jornada espiritual, não mais focada no sintoma, não te prometendo mundos e fundos sobre ser um ser iluminado, mas ser um ser em jornada. Conta mais um pouco pra gente como se dá isso na sua prática clínica, como você vai transpondo essas barreiras. Sim. Se a gente for entrar mesmo na Advaita Vedanta, o que eles trazem, inclusive no Breakthrough, é que você não está indo a lugar algum, né? Então, assim, você não está se movendo, não é isso. Você está expandindo consciência, né? Então, você está percebendo mais sobre o ser multidimensional que você é. Ok. Agora, esse caminho, eu acho que a grande resposta de o que a gente veio fazer aqui e esse conceito de que cada um tem um caminho é muito no sentido de aprender que a gente veio aqui para experienciar coisas. E para mim, a principal delas, e hoje em dia o foco do meu trabalho, é o sentir. Porque nós temos medo de sentir, né? Só que é isso que faz a gente traumatizar e é isso que faz a gente ficar paralisado com a cena aberta, né? Então, a não ser que a gente faça a digestão emocional do que foi que a gente sentiu,
quando os eventos da vida vão acontecendo, a gente fica traumatizado com aquela cena aberta, pulsando no sistema, né? Então, a ideia é que uma vez que eu permita aquela digestão emocional e eu aprenda o que aquela experiência me ensinou, a cena pode finalmente se fechar. E isso, para mim, é o que resolve trauma, né? Então, vindo da psicologia, tem algumas cenas traumáticas que a gente não acredita que possam ser curadas. Com o Body Talk, essa visão, para mim, está completamente desmanchada, porque não importa o que tenha acontecido na vida da pessoa, e olha que eu já ouvi algumas histórias que eu nem repito, assim, para não propagar, né? Não importa o que tenha acontecido, todas as experiências dentro da matriz do humano são passíveis de serem cicatrizadas e curadas, desde que você permita a digestão emocional, permita que o aprendizado venha, né, e se assente, e, portanto, que você expanda a consciência. Então, quando eu falo em um caminho, não é assim que temos uma missão, vir aqui salvar alguém, não é nesse sentido, mas é no sentido de aprender o que é o humano e transitar na experiência do humano sem estar identificado com as polaridades, né? Que eu sou isso, eu sou aquilo, então eu não posso ser tal coisa porque eu sou a outra, né? Então, eu acho que a experiência do humano, nesse sentido bem profundo, implica em você desconstruir esses conceitos para que você possa ser uma coisa e você possa ser outra, dependendo do que a cena exigir, né? Então, estar no mundo dual, que oscila em polaridades tão amplas, né, tão distintas, implica em eu passar por experiências em que eu vou me conhecer. Como é viver essa experiência mais negativada? Como é viver a experiência mais positivada? Legal, aprendi que eu sou capaz de, né, transitar, mas a gente vai se prendendo, a gente vai criando conceitos, a gente vai acreditando que a gente é isso e não é aquilo, e isso pode e aquilo não pode. Então, na verdade, tudo pode, né? Só que eu escolho as coisas que me convêm, né? Mas para eu escolher verdadeiramente, eu não posso estar identificada de ser boa ou de ser má, de ser bonita ou de ser feia, de ser qualquer inteligente ou ser burra, né? Então é isso. Tem coisas que eu entendo um monte, tem coisas que eu não entendo nem se você desenhar 5 vezes, né? Tem dias que eu acordo e eu falo, nossa, hoje eu tô me sentindo linda. E tem dias que eu acordo e eu falo, meu Deus, quero nem sair de casa hoje. Isso, a experiência do humano é você sentir, a gente tem um corpo de sensações, né? Então, hoje em dia, o meu foco é achar onde é que está o bloqueio emocional. Então, a gente usa um monte de palavras, a gente tem um protocolo incrível, que sempre abarca mais palavras, mas elas são palavras. Para que a gente rastreie onde é que está o bloqueio emocional e permita que isso seja digerido, né, dissipado, integrado, né? Então, é nesse sentido que eu falo de caminho de experiências, né? Sim, Então, sim. sempre tem coisas que a gente já traz no nosso campo para desbloquear. Isso define o que a gente atrai para o campo, porque aquilo são as verdades, né, que a gente emana. E que impedem a gente, né, de ir para onde a gente quer ir, de fazer o que a gente quer fazer, de experienciar o que a gente quer experienciar. Então, a gente vai libertando a pessoa, e eu fui me libertando incrivelmente, com esse sistema, né? Sim, A gente sim. trabalha muito nas crenças, mas é para chegar em que emoção que está escondida naquela crença enrijecida, né? É isso que a crença faz, ela é a defesa, o pensamento é a defesa por definição. Então, quando eu vivo uma experiência e eu não consigo digerir aquilo é intenso demais, aquilo me ameaça a existência em algum nível, físico, emocional, mental, espiritual, então eu não posso sentir aquilo, então o estado emocional ele é envelopado por uma crença, qualquer crença. E ela fica enrijecida e eu fico identificada com ela justamente porque se eu me mover, se eu parar de acreditar nisso, a emoção vaza e eu entro em contato de novo com aquele conteúdo, né? E eu não lido com o conteúdo com a maturidade que eu tenho hoje, nem com a idade que eu tenho hoje e o que eu já aprendi. Eu lido com o conteúdo, a minha psique fica paralisada com a idade que eu tinha e a maturidade que eu tinha quando aquele trauma aconteceu. Então é por isso que quando a informação vem, ela vem como uma bomba, né? E a gente lida com ela daquele ângulo. E é por isso que isso fica numa proteção psíquica que é extraordinária. Graças a Deus que isso aqui não se move enquanto eu não puder entrar em contato. E o Body Talk é essa ferramenta muito sagaz, né? De
de acesso ao subconsciente que sabe onde é que estão esses vórtices eletromagnéticos, né? E a gente vai aos poucos, né? Trabalha uma emoção aqui, uma informação ali, uma cena ali, tem informações no meio da sessão que às vezes nem fazem sentido, muitas vezes não fazem, e tá tudo bem porque a gente está desarmando a bomba, né? E à medida em que o estado emocional desanuvia, a crença pode ficar flexível, né? Sim. Então, e daqui a pouco a crença sai porque o estado emocional foi completamente digerido. Então, é assim que os vícios são trabalhados, é assim que as identificações são trabalhadas e por aí vai, né? Então, Os traumas familiares, as mudanças de vida, tudo que... Eu ouvi esses dias uma definição muito linda do Body Talk, onde a pessoa dizia, agora eu entendo, eu confesso que eu não me lembro quem foi, agora eu entendo por que chega no Body Talk quem procurou várias possibilidades e nenhuma delas sumiu uma dor, por exemplo, ou quando a pessoa está mudando de vida, né, mudando de algum tipo de padrão, seja mental, seja emocional na sua vida, porque de fato é esse cenário que você acabou de nos desenhar, né? A psique se encontrou, já tentou achar várias saídas, ainda não, mas se encontrou num beco sem saída, e aí de fato o Body Talk consegue, como uma abordagem tão sistêmica e tão complexa, olhar para esse campo minado e ver de qual é a melhor estratégia, né? Queria dizer que essa resposta que você acabou de dissertar é uma explicação, né? É uma aula magna. Eu te agradeço e falo para todo mundo que está assistindo essa entrevista para ouvir mais de uma vez. Eu mesma vou ouvir mais de uma vez, porque acho que tem segredos ali dessa dinâmica de estar na defesa, de como lidar com a crença, que não se, para quem está assistindo, não se desavisem de achar que opera num lugar plano a sua explicação. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Acho que Catarina nos oferece agora, né, Catarina, a possibilidade de fazer um rally na psique, né, onde vários volumes são possíveis. Isso é muito da tessitura do Body Talk, né? O Body Talk, ele tem realmente uma sabedoria teórica, eu chamaria de frente, mas muito espiritual, que é isso que sua resposta começou a abordar, que é muito complexa e exige mesmo maturidade, não só do terapeuta, mas pouco a pouco o paciente vai se familiarizando com essa jornada, né, da qual é espiritual, é de consciência, não se trata de chegar a um fim, mas é uma tessitura onde essas crenças vão mesmo ganhando a chance de não mais ser uma identidade do ser, né? Ser um caminho. É uma aula, viu, gente? É uma aula que a Catarina está oferecendo. Muito obrigada desde já. E é a coisa que eu mais gosto de falar na minha vida. Porque muitas delas têm uma base na psicologia, que é de onde eu venho, mas a maioria eu aprendi na clínica. Eu aprendi com padrões de repetição, né? E mergulhando nos campos de informação das pessoas e vendo o que tinha lá. Né? Então, esses estados emocionais bloqueados é o que de fato a gente mais tem, é o que a gente mais se protege, é o que a psique gasta mais energia. E é por isso que a energia que chega 100% para mim no agora, ela é usada para manter os traumas do passado. Né? Então, tudo que eu não posso entrar em contato, meu corpo carrega o fardo. Né? E é por isso que a gente adoece, na minha opinião, assim, isso... Aí, tá posto, né? Sim, e uma das coisas que também chama a atenção da sua tão linda explicação é que o que nos adoece, o que ainda nos prende, o que rouba a nossa energia, na verdade é um grande medo, é uma grande paralisia, mas que o contrário disso, no sentido de como o Body Talk é uma expansão de consciência, é também um caminho libertário, lúcido, uma das coisas mais veementes que aparecem nas entrevistas para mim, é como o terapeuta de Body Talk vem ensinando quem está podendo assistir, a nós mesmos na nossa jornada, nos ensina que o sentir, a liberdade, o merecimento, o lugar do coração, cada um vai nomeando e se apoiando no lugar mais forte da sua prática terapêutica, é possível. Não é mesmo, Catarina? É possível a gente ter a plena energia da nossa jornada. É possível eu ter o pleno merecimento da minha cura. É possível, né? Com certeza, Nirvana. É isso, assim, eu não tenho mais dúvidas. Para mim não existe condição que não possa ser curada, não existe trauma que não possa ser curado. A gente está dentro de uma experiência humana que traz sensações, né? A gente sente coisas, não só pelos órgãos sensoriais, é assim que a gente se conecta com o mundo, como a gente aprende pelo sentir das emoções, né?
Então, uma vez que você fez isso, pronto, desbloqueou, fechou, não precisa mais ficar doente, não precisa mais manter aquela condição que são os padrões de resistência mentais, né? Sempre tem crenças aí por trás disso. E eu sempre gosto de falar também que esses padrões, por pior que seja a crença que a pessoa tenha, ela não é um boicote, isso é uma coisa que, essa é uma palavra que me mobiliza, porque as pessoas chegam aqui com dois problemas. Um é o sintoma em si, e o outro é o que algum profissional de saúde disse a ela que ela estava boicotando o próprio tratamento porque ela não melhora, né? Ou porque o terapeuta já usou todas as ferramentas que ele tinha e a pessoa ainda não conseguiu sair daquele padrão de repetição. E isso eu acho uma lástima, eu acho assim que esses padrões psíquicos de defesa, eles são defesa, eles não são boicote. Né? Assim, ninguém em sã consciência acorda de manhã e pensa, vou me boicotar para destruir a minha vida, assim, foi a pior escolha que eu... Entende? Ninguém faz isso, né? Então, mas a palavra boicote implica numa ação consciente, né? Então, você falar que você está se boicotando porque você não consegue sair do vício, porque você não consegue sair do padrão de repetição de relacionamento, ou de alimentação, ou de qualquer coisa, para mim é só um fardo a mais que dificulta o trabalho, porque a pessoa, além de ter um problema que ela não consegue resolver, ela acredita que ela que está se causando aquilo propositadamente. Então, essa é uma das coisas, assim, para mim, que são terríveis. Eu chamo isso de os profissionais de porta de prisão. Aqueles que não conseguiram profissão em lugar nenhum e ficam trabalhando com as pessoas que, de fato, a sociedade não se importa se vai melhorar ou se não vai, se vai funcionar ou se não vai. Então, vem com um monte de teorias que só prejudicam o processo, né? Sim, sem dúvida. E, na verdade, isso que você está nos chamando a atenção, que é mesmo uma ética profissional, na verdade, que compõe um pouco da história das terapias ditas holísticas, integrativas, todo esse percurso que a gente está podendo historicizar, inclusive, também dá conta de uma maturidade sobre o sentir, né? A coragem de sentir o medo, na verdade, é conseguir se colocar diante dele e assumir que só uma parte da gente se coloca diante dele. Tem uma parte imensa que está tentando buscar outras formas de lidar com aquilo que nos amedronta, né? Que é esse subconsciente. Conta pra gente, para finalizar, como última pergunta, como é que você vem adentrando nesse campo de informação que é tão inconsciente, que é tão profundo, que o Body Talk nos convida? Conta pra gente um pouco como é que é essa experiência, onde não é mais uma terapia que está aqui no lugar do boicote, da autoria, da presunção, eu diria, do ego, né? Que diz, sim, estou olhando para esta questão. Como se nós fôssemos observadores completamente no controle da nossa história, quando, ao contrário, o Body Talk convida a gente a entrar nesse lugar, né? Muitas vezes, eu particularmente tenho até essa postura física, né? Quando eu entro em zona neutra no atendimento do Body Talk, meu corpo entra, é outro lugar, né? Não é só, é outro lugar. Enfim, como é que é para você isso? Como é que acontece essa entrada no campo de informação da tua prática terapêutica de Body Talk, Catarina? Olha, eu acho que atualmente ele é algo simplesmente presente, não só quando eu estou atendendo, mas quando eu estou conversando com qualquer pessoa, né? Tanto que essa conversa que acontece antes da sessão acontecer, os campos já estão ali se comunicando, já tem muita coisa acontecendo. Tem gente que diz que quando marca a sessão, agenda a sessão, os sintomas já começam a aparecer e coisas que antes não estavam ali aparecem, porque eu acho que os campos já estão, sim, em comunicação, né? A pessoa já entrou na matriz do tratamento. E eu fico muito conectada também, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, quando isso toca minhas questões pessoais, eu tenho sintomas, enfim. Eu entro mesmo no campo, aquilo vem à consciência de uma forma ou de outra e já sofri muito para identificar o que era meu e o que não era. Mas, enfim, eu acho que essas coisas estão cada vez mais conscientes para mim. E muitas vezes a conversa vai para um campo, vai para um tipo de pergunta que eu faço para um paciente e não faço para outro, né? Ou decido explorar mais uma coisa que a pessoa falou, que me chamou a atenção, porque a informação está ali, né? Então, isso é muito legal. Agora, o que é mais legal é quando o que eu acho que está lá não é nada daquilo. Acontece comigo. Então, que é ótimo, né?
Porque não existe regra. E a gente tem uma tendência, da maneira como a nossa mente foi educada, a querer criar padrões e regras e colocar tudo nas caixinhas. Então, o que eu mais gosto é quando eu converso com a pessoa antes da sessão e a gente meio que vai para um lado, e a hora que ela deita na maca vem outra história. Eu também! Eu preciso comemorar junto com você. Aí me dá até um alívio, que eu falo, ai, que bom. Tem muito mais coisa para eu aprender aqui. Né? Tem muitas outras histórias para eu olhar e outras correlações para eu aprender, até que eu chegue num ponto de não fazer mais regras, né? De sair desse lugar. Então, mas assim, de uma forma geral, é muito mais intuitiva, muito mais consciente das coisas, e eu acho que isso acontece o tempo inteiro. A tendência é que a gente traga esse estado de ondas alfa e até ondas mais lentas do que a alfa para o nosso dia a dia, né? Eu vejo isso muito no meu padrão de sono, porque eu durmo menos horas e eu fico bem, coisa que antes não acontecia, e eu acho que isso tem a ver com conseguir manter uma frequência de onda cerebral num patamar que eu estou descansada e eu estou acordada, eu não preciso estar dormindo para entrar naquele lugar mais profundo de regeneração, de cura, etc. Né? Então, com certeza, esse treino, uma coisa, o Mindscape trouxe isso em algum momento, mas chegou uma hora que meu laboratório explodiu, mas eu acho que já estava feita, né? Esses caminhos sinápticos e essa conexão e entrar nesse estado de zoneamento, né? E estar com isso acordada no dia a dia em qualquer outro lugar que não na clínica, se torna um hábito. Então, isso é muito legal, esse é um lugar para mim de segurança. E eu tenho certeza que dá para aprofundar muito mais. Eu quero chegar no ponto de estar em ondas delta e estar acordada. Que está aqui, né? Enfim, me relacionando, vivendo e fazendo todas as coisas. Sim, e trazendo isso... Poder trabalhar e treinar isso e se habituar com isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, em alguma medida, nos meus estudos sobre a consciência, eu cheguei a chamar esse lugar que você almeja, que todos nós estamos trabalhando, e sentimos ele perto, sentimos ele presente, como um verdadeiro amor, né? É a ideia de uma entrega que a gente realmente nomeia sem qualquer clichê ou sem qualquer carregamento que essa palavra tem, porque ela tem 300 milhões de possibilidades, mas me parece que ela está bem pertinho ali, a consciência namora ali com esse espaço que a gente nomeia e que a gente almeja. Tem um monge que eles consideram o homem mais feliz do mundo, não sei se você já viu essa reportagem. Se não me engano, o cérebro dele funciona em ondas teta ou delta enquanto ele está acordado. Então, é um estado constante, mesmo em vigília, né? E que foi trazido pelo ato da meditação. Se não me engano, é isso. Que coisa mais linda, Catarina. É um prazer ver a sua prática profissional de tamanho quilate, de tamanha profundidade de amor e entrega, não só técnica profissional, conceitual, com essa lucidez, com essa beleza, mas transpondo essa possibilidade de que sim, é possível que a gente esteja nesse lugar e que nossa prática clínica no Body Talk seja tudo isso. Antes de terminar a sua entrevista, eu vou só comentar rapidamente, porque muito embora já seja alguma dezena de entrevistas, as pessoas que tiverem curiosidade de entender o Breakthrough que você citou e o Mindscape que você citou, eles compõem as ciências da vida dentro do sistema. Então, vou colocar algumas referências, sempre coloco para as pessoas que por acaso caíram na sua entrevista de primeira, são todos bem-vindos a conhecer aí esses meandros e essa profundidade filosófica que você trouxe à nossa entrevista. Muitíssimo obrigada por essa experiência. Tenho certeza que não só para mim, mas como para quem assistiu, é quando a filosofia emociona, é quando a consciência emociona, é quando a beleza da sua prática nos emociona. Muitíssimo obrigada por essa aula de coração. Muito obrigada, eu que agradeço, Mano. E eu tenho muito mais coisa para falar. Essa conversa podia se prolongar. Ótimo. A gente vai repetir. Exatamente. Eu tenho algumas ideias que eu já vou cutucar alguns colegas, então quem sabe a gente invente mais momentos como esse. Muito obrigada novamente, Catarina.